boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli. Como é bom poder chegar junto à sua casa, à sua família, nesta terça-feira, para juntos rezarmos, para juntos falarmos das coisas de Deus, para juntos intercedermos, estarmos em comunhão acima de tudo. E eu quero que você esteja conosco ao vivo. Vamos até 1h30 da manhã, aqui na nossa sala, aqui na Rede Século XXI. E nessa sala nós acolhemos você e nós pedimos licença para entrar também aí na sua sala, na sua casa, você que está no trabalho, você talvez que esteja enfermo, que esteja nos hospitais, enfim, onde você estiver, que você possa estar conosco para rezar acima de tudo. Madrugada de Bênçãos quer acima de tudo rezar, não só o padre rezar por você, mas a gente vai rezar juntos, a gente forma essa grande comunidade através da televisão, o Brasil e o mundo através da internet também. E você pode participar conosco, mas você deve participar conosco. A sua participação é de grande importância para que o nosso programa aconteça de maneira melhor. Então, desde já, nossas atendentes já estão lá para acolher você com todo carinho. 0 Operadora 19 3871 9620. 0 Operadora 19 3871 9620. Você liga, você participa conosco. Pede a sua oração, pode falar ao vivo com o padre também, a sua necessidade, o seu problema, partilhar a sua vida. Eu quero colocar o seu pedido, a sua intenção, as suas necessidades aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos o nosso momento mariano durante o programa e nós vamos consagrar a sua vida, os seus pedidos, as suas intenções à nossa mãe, a padroeira do Brasil. Que ela possa realmente cobrir você e sua família com o seu manto sagrado, intercedendo por nós. Claro que não pedimos a Nossa Senhora porque nós a adoramos, porque ela é deusa, de forma nenhuma, mas porque ela é a mãe que intercede por nós. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês dedicado também à padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. Então ligue, participe, quero colocar o seu pedido, a sua intenção aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Quero mandar um abraço muito especial lá para o povo da paróquia de São Francisco de Assis, em Sorocaba, onde eu sou pároco também, estão sempre lá ligadinhos, assistindo, participando também na Madrugada de Bênçãos, aqui pela Rede Século XXI, rezar por todos os aniversariantes, né? Todos aqueles que fazem aniversário nesse mês de outubro também, vamos colocar nas mãos do Senhor, tantas pessoas, talvez você que aniversaria hoje ou durante o mês de outubro, vamos colocar todos esses nas mãos do Senhor, agradecendo pelo dom da vida de tantas pessoas. Na nossa madrugada, como você já conhece, cada dia nós temos um tema para a gente rezar, para a gente aprender, para a gente meditar e para a gente colocar em prática, claro, isso é importante. O tema nosso hoje, você acredita no poder do Espírito Santo? O Espírito Santo, que é esse Espírito que vem de Deus, portanto, por isso é Espírito Santo. E é importante, antes da gente falar desse poder do Espírito Santo, se você acredita, é bom a gente distinguir quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos nisso. 3 pessoas em um só Deus. Não são 3 deuses, claro. São 3 pessoas num único Deus. Claro que é um mistério de fé. Nós não vamos racionalmente chegar a compreender tudo isso. É natural, justamente porque a fé, a Carta aos Hebreus vai dizer isso. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Se eu vejo, não é fé. Se é algo sensível, não é fé. Então, a fé é um passo além, não é? É o mistério da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, na Bíblia toda, nós temos passagens sobre esse Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, nós vamos desde o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dentro daquela linguagem poética, daquelas metáforas, daquela simbologia, nós temos lá o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Na criação do mundo, é o Espírito Santo. O que é o Espírito? Em hebraico, há uma palavrinha que é o ruach. Ruach significa um sopro. Em grego, a palavrinha chama nefesh, que também é sopro, mesma coisa. Nós traduzimos isso também no grego como pneuma, como um vento. Aí você vai lembrar dessa palavrinha, não é nada difícil não. Você vai lembrar dessa palavrinha, no carro nós temos algo que se chama pneu. Daí vem pneuma, isso. O que é o pneu? É algo que está cheio de ar, de vento.
Daí o pneuma, o Espírito de Deus, não é? Essa força que vem de Deus e que está em Deus. Santo Agostinho vai ensinar assim que o Espírito Santo é a alma da igreja, quer dizer, é aquilo que dá vida. Poderíamos dizer assim, o Espírito Santo é a alma do cristão, quer dizer, é aquilo que dá a vida cristã, que dá força para eu ser cristão. A alma é aquilo que mantém você vivo, não é? Não é só o seu corpo, o cemitério está cheio de corpo, nós temos alma. Assim para o cristão também. Nós precisamos do Espírito Santo, que é aquilo que vai nos dar força. Uma outra palavrinha, até dinâmica, né? Dinamis é força que se renova. O Espírito Santo é isso, é essa força renovadora. Daí você vai perceber na igreja, meu irmão, minha irmã, porque nós rezamos tanto pedindo o Espírito Santo. E a renovação carismática católica, ela veio justamente destacar a ação do Espírito Santo, que ficou algum tempo na história da igreja, na própria igreja, portanto, ficou algum tempo meio de lado. Se falava muito de Jesus e se esquecia do Espírito. Claro, quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando dos três, da Trindade Santa, mas se dava destaque ao Filho e se esquecia um pouco do Espírito. O Espírito é essa dinâmica, por isso hoje, por exemplo, em tudo que a gente faz na igreja, nós pedimos a força do Espírito de Deus, a força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dinâmico, ele se renova sempre em nós. A nossa fé não é estática, não é engessada, não é paralisada. A nossa fé é dinâmica por conta do Espírito Santo que faz nós sermos dinâmicos. A palavra de Deus é a mesma faz 2000 anos, mas o modo, a maneira de expressar, de transmitir essa palavra, ela veio mudando, claro, de acordo com o contexto da sociedade, é natural. E quem faz com que isso aconteça? É a ação do Espírito Santo, que vai dirigindo os nossos passos, os nossos caminhos, que vai iluminando. O Espírito Santo que mostra-nos o caminho correto, mas o Espírito Santo também que mostra o caminho que nós não devemos tomar. O Espírito Santo é aquele que acusa aquilo que está errado em nossa vida. E aí você vai perceber, talvez, porque muita gente se afasta da fé. Porque se a pessoa está no caminho errado, o Espírito Santo vai ser a luz que vai iluminar a vida dela, para ela acertar o passo, acertar o caminho. Mas nesse acerto de passo e de caminho, ela precisa mudar muitas coisas ou algumas coisas. E o Espírito Santo vai mostrar ali justamente o que precisa ser renovado, transformado, convertido. Para eu me converter, eu preciso da força do Espírito de Deus. Sozinho eu não consigo. Por isso sempre rezamos pedindo para que a gente esteja cheios desse Espírito Santo. Se você está cheio desse Espírito Santo, e o Espírito Santo então é esse ar, esse vento que vem de Deus, essa força que vem de Deus, se eu estou cheio disso, por isso clamamos e suplicamos sempre isso, o mal não entra em nossa vida. O mal não entra. Por quê? Porque não tem espaço. Nós estamos cheios daquilo que é de Deus, daquilo que é santo. Se nós não estivermos cheios daquilo que é de Deus, ficarmos vazios, o mal vai tomar conta de nós, ele vai entrar em nossa vida. Ou você escolhe pelo bem ou pelo mal, não tem outro jeito. Se você não optar pelo bem, o mal vai tomar conta da sua vida, isto é, das suas atitudes, dos seus comportamentos, como acontece com tanta gente e com tantas tragédias que nós vemos no mundo. Por quê? Porque falta Deus. Falta o Espírito que vem de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ver, portanto, o Espírito Santo como a força, aquele que ilumina para a escolha dos reis, para a unção dos reis. O Espírito de Deus é que está com os reis de Israel, nas tribos de Israel, antes e depois com os reis, na monarquia, para iluminar os reis, dar coragem, para que eles possam seguir adiante, sempre em nome do Senhor. É no Espírito Santo que eles são ungidos, o símbolo do óleo. No Novo Testamento também, Jesus, quando é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Não era uma pomba, mas era em forma de, como. Né? É o símbolo da pomba, não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pomba, né? É uma simbologia sensível para a gente perceber, quer dizer, vem a força do alto sobre Jesus no batismo, e nós queremos justamente que na hora do batismo, esse grande sacramento da nossa fé, porta de entrada para a salvação e para os outros sacramentos,
A partir do batismo, ali a criança recebe o dom do Espírito Santo também, a força do alto, a força que vem de Deus. E nós batizamos como criança já, porque a criança já tem direito de receber a graça de Deus, por isso temos os pais e padrinhos que ajudam. Não precisa ela crescer para receber a graça de Deus, não, ela já tem direito já, quando criança, da graça de Deus. Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre isso, né? Batismo de toda a família, quer dizer, incluindo as crianças. Porque se eu disser que a criança então só pode ser batizada quando ela tiver uso da razão, bem, então deixa ela também ir para a escola só quando ela tiver uso da razão, para ela escolher, deixa ela comer só quando ela tiver uso da razão e aprender a comer, não é? E aí quando beber, então ela vai morrer de fome. Na fé é a mesma coisa, eu preciso dar à criança isso, não posso negar a fé a essa criança, quer dizer, a graça de Deus, esse Espírito que vem de Deus. E aí, para nós católicos, nós temos um outro sacramento também, o sacramento da crisma. Crisma, em grego, é o óleo, não é? Na verdade, o óleo da unção, que é o óleo do crisma, e o sacramento da crisma, que é a confirmação do dom do Espírito Santo, que aquela criança já recebeu, depois de adolescente, vai ser confirmado. Ah, mas então quer dizer que faltou o Espírito Santo para ser confirmado? Não, não faltou nada. Agora ela recebe esse sacramento da maturidade cristã, maturidade que não tinha antes, porque era bebê. Agora tem a maturidade para levar a fé adiante, para anunciar essa fé com a força do Espírito de Deus. Repare no Evangelho, quando Jesus passa pela paixão, morte, vai ressuscitar, e ele pede aos apóstolos assim que eles esperem até que ele envie o Espírito Santo sobre eles. E aí eles estão fechados no cenáculo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o grande Pentecostes, assim chamado, estão lá fechados com medo dos judeus, porque Jesus tinha sido morto, crucificado. Jesus lhes aparece no meio, sopra sobre eles o Espírito Santo, o seu Espírito, portanto. E a partir daí, eles saem em missão, eles saem para o anúncio. Jesus já diz: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados, serão retidos. Jesus dá o poder para eles. Veja, enquanto eles não têm o Espírito de Jesus, eles estão presos lá no cenáculo com medo de tudo que havia acontecido. Quando eles recebem o Espírito de Jesus, eles saem em missão e vão anunciar o Cristo e vão ser mártires, isto é, derramar o sangue em prol do Evangelho, do anúncio. Por quê? Porque estavam com a força que vem de Deus. Estavam com esse Espírito. Meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos repletos, cheios desse Espírito que vem de Deus, dessa força que vem de Deus, nós primeiro não anunciamos essa palavra em lugar algum, porque nós vamos ter medo, e no mundo de hoje talvez mais ainda. Outra coisa, se nós não estamos cheios desse Espírito de Deus, o mal vai tomar conta de nossa vida. Quer dizer, vai tomar conta de nossas atitudes, de nossos comportamentos, de nossas ações. E uma terceira coisa, se nós não estivermos cheios desse Espírito de Deus, do Espírito Santo, a bênção não tem como acontecer em nossa vida, em nossa história. Se nós estamos vazios de Deus, se nós não temos a força de Deus, se o Espírito Santo é a alma da igreja, é a vida da igreja, se o Espírito Santo é a alma do cristão, é a vida do cristão, bem, se você não está cheio desse Espírito, você não está com Deus. Bem, como é que o Espírito Santo pode acontecer, ou a graça e a bênção pode acontecer? Não tem como. Por isso é importante, quando a gente fala do Espírito Santo, estamos falando justamente, e queremos rezar hoje, pedindo a Deus que esse Espírito possa realmente preencher-nos, encher-nos, e cheios desse Espírito, nós possamos tomar posse da bênção, da graça que Deus tem para cada um de nós. Para tomarmos posse disso, precisamos desse Espírito. Não podemos ter o Espírito do mundo, mas precisamos ter o Espírito que vem de Deus. E talvez você esteja passando aí por uma situação difícil, de saúde ou financeira, ou um problema familiar, com o esposo, com a esposa, com os filhos, o desemprego, não sei qual o problema. E talvez o que lhe falte, meu irmão, minha irmã, é pedir, é clamar esse Espírito Santo, pedir o Espírito de Deus, para que esse Espírito possa iluminar os caminhos, os passos, e que esse Espírito possa dar força e coragem, como lá no Antigo Testamento era o Espírito Santo de Deus, que dava força e coragem para os reis, para aqueles que iam às guerras, às batalhas.
Era o Espírito de Deus que dava essa força para enfrentar o mal, batalhas e guerras contra o mal. Se nós não temos essa força, nós não vamos conseguir vencer o mal. E talvez o mal na sua vida, que precisa ser derrotado, precisa ser extirpado da sua vida. Mas você precisa dessa força que vem de Deus. Você precisa desse Espírito Santo. E está cheio desse Espírito para Ele te dar coragem para você enfrentar. Para Ele te dar sabedoria para que possa ir para frente, possa ir adiante. E possa seguir o caminho certo. Porque às vezes nós nos perdemos. Se nós vamos simplesmente pela nossa razão, nós nos perdemos. E achamos que estamos certos ainda, não é? Talvez você esteja perdido ou se perdeu em algum momento da vida porque você confiou demais em você mesmo. Talvez você devesse confiar mais em Deus. E é o que falta na nossa humanidade, é a confiança em Deus. Claro que não significa que eu vou então deixar tudo para Deus fazer, de forma nenhuma. Nós temos a nossa parte a ser feita, a ser cumprida. Mas nós precisamos dessa força que vem de Deus e dessa sabedoria que vem de Deus para que a gente possa discernir quais os caminhos, para que a gente possa ter a prudência, para que a gente possa ter a coragem, para que essa luz do Divino Espírito Santo vá nos iluminando. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo que queima, que purifica, e o fogo que ilumina. Ilumina os nossos passos e nossos caminhos. Sem o Espírito Santo, os nossos caminhos estão em trevas, nós estamos na escuridão, nós não conseguimos discernir para onde vamos. Precisamos da força do Espírito para iluminar o nosso caminho. E iluminando o nosso caminho, Ele vai nos purificando de tudo aquilo que não presta. E mais ainda, vai nos moldando, dando forma, porque o fogo serve para isso, né? O ouro, a prata, precisa passar pelo fogo para ser purificado e ali derretido pelo fogo vai ser formado um objeto. Esse é o símbolo do Espírito Santo também. Ele nos derrete, Deus faz isso, para nos moldar, para nos fazer novos com a graça de Deus, segundo a vontade de Deus. Olha quanta coisa o Espírito Santo, hein? E olha que eu estou dizendo aqui de maneira muito resumida. Na teologia nossa, na teologia cristã católica, nós temos um estudo sobre isso, chama pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. De acordo com os textos bíblicos, não pense que foi a igreja que inventou isso não, viu? Não foram os padres, bispos que inventaram isso não. Tudo isso tem um fundamento bíblico. Claro que aqui não dá para ficar citando tudo. Mas tudo isso tem uma citação bíblica, um fundamento bíblico. Desde lá o livro do Gênesis que eu citei, o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, a força de Deus, até lá o Apocalipse, né? O Espírito que fala às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Portanto, de ponta a ponta na Bíblia, nós temos o Espírito Santo. São Lucas fala muito da ação do Espírito Santo nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos principalmente. Nós temos o grande Pentecostes, a grande vinda do Espírito Santo, capítulo 2, e temos outros Pentecostes. O Espírito Santo que vem para encher o homem, encher o ser humano. O ser humano hoje em dia tão vazio, tão perdido, tão confuso. E você vê isso nos telejornais, na internet, que o ser humano cada vez mais parece que está vazio. E quanto mais vazio, mais o mal, o inimigo, vai entrar na vida dessa pessoa. E depois que o mal, o inimigo, entra na vida dessa pessoa, nem sempre é fácil ela retomar o bom caminho. Eu convido hoje você a retomar esse bom caminho, a fazer esse propósito. De repente, você que está me assistindo agora e me ouvindo, você se afastou da sua fé por algum motivo. E talvez até por um motivo razoável. Mas acima de tudo, se nós estamos com Deus e queremos estar com Deus, nenhum motivo deve nos afastar dele. As pessoas, por mais que queiram nos afastar de Deus, nós não vamos nos afastar. Porque o mal quer isso, o inimigo quer isso, que você se afaste de Deus, que você se afunde cada vez mais,
que você fique vazio desse Espírito Santo. E quanto mais vazio desse Espírito Santo, mais o mal vai tomar conta da sua vida e da sua história, como tem tomado conta na vida de tantas pessoas que se afastam da fé. Eu convido você hoje, que está afastado da fé, volte, se aproxime. Faça esse voto hoje diante de Deus. Peça ao Divino Espírito Santo essa luz, essa força, essa coragem para você voltar. Se preciso for mudar algumas coisas, algumas atitudes, se preciso for pedir o perdão, meu irmão, faça esse esforço. Procura o sacramento da confissão aí na sua paróquia com seu padre. Volte a comungar na mesa da Eucaristia, onde nós somos cheios de Deus, que nós recebemos a palavra e o corpo e sangue de Jesus na mesa do altar. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade está ali. E nós recebemos o dom do Espírito Santo. Se renova em nós esse Espírito Santo. Nós precisamos nos preencher desse Espírito Santo sempre, sempre. Não só quando batizados ou crismados, ou só na festa de Pentecostes, que a igreja celebra uma vez por ano, depois da Páscoa. Não, mas a cada Eucaristia, mais ainda, a cada manhã, você deve levantar de manhãzinha, fazer a oração do Espírito Santo. Pedir, clamar essa graça, que você seja cheio desse Espírito, para que durante o dia você possa discernir o que deve fazer, ter a prudência, ter a paciência, ter a sabedoria, mas todos esses dons que vêm de Deus, não somente apoiando-se na sua razão humana. O homem, quanto mais se apoia na razão humana, pior fica. Basta nós olharmos para a história, quantas tragédias humanas aconteceram, porque o homem confiou demasiadamente, confiou demais na sua sabedoria, na sua ciência, e esqueceu-se de Deus. Tem coisas horrorosas, não é? Basta você estudar a história. Então que hoje você possa aprender mais desse Espírito Santo. Nós estamos falando para você aprender mais, é uma catequese. Mas que você possa também rezar pedindo esse Espírito Santo para a sua vida. Pedindo esse Espírito Santo para a sua história, para a sua família, para alguém que precisa aí de uma renovação. O Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos restaura. É essa força, é esse o poder do Espírito Santo, o poder de renovação, de restauração. E é isso que nós queremos nesta madrugada de bênçãos. Suplicar, clamar esse Espírito Santo que renove a sua vida, que restaure a sua vida, independente da situação que você esteja vivendo. Creia no poder de Deus, creia no poder desse Espírito Santo que hoje quer ser derramado no seu coração e na sua vida. E nós queremos navegar nesse oceano do Espírito de Deus, adentrar na intimidade de Deus. E adentrando nessa intimidade de Deus, queremos ser novos pela graça do Senhor. Lá no livro de Apocalipse diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E como é que Deus faz nova todas as coisas? Pela ação do seu Espírito. Portanto, hoje eu convido você a suplicar essa graça de ser novo, de ser nova pela graça do Senhor. Suplique, peça. Vamos rezar juntos